Fala pessoal, uma ótima noite. Mais uma vez aqui o bate-papo com Jefferson Cassundé. Se você é comerciante, empreendedor, figura pública da nossa região e quer participar desse bate-papo, entre em contato através das nossas redes sociais, Jefferson Cassundé. E também pelo meu telefone, WhatsApp 96345 2218. E hoje o convidado dessa noite é um cara super especial, lá da nossa quebrada de Carapicuíba. O pai dele é fantástico, um grande cantor. 2000, não vou lembrar que ano que foi candidato ao Senado, mais de 7 milhões de votos. Carapicuibano fazendo história no nosso estado. E hoje estou aqui com o filho dele, um grande compositor, músico, De Paula. Boa noite, meu parceiro. Valeu, Jefferson. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Foi 2010. 2010. 2010, é. A primeira eleição do meu pai foi em 2008 para vereador. E aí, em 2010, ele fez essa loucura aí de ser candidato ao Senado. E aí teve quase 8 milhões de votos, cara. Isso aí, foi cara. o negro mais votado da América Latina. Até hoje. Até hoje. Não passou ainda esse recorde aí, ó, e de Carapicuíba. Carapicuíba entrando na história. Tem gente boa de Carapicuíba, não tem? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. É que é importante a gente dar oportunidade, né? Exatamente. Nosso povo luta só por oportunidade. Quando vem a oportunidade pra gente, a gente não desperdiça, não. É isso aí. De Paula, nesse primeiro momento, eu quero que você se apresente. Quem é o De Paula para o nosso pessoal te Bom, eu conhecer? sou Dudu de Paula, eu tenho 31 anos, eu sou cientista político de formação. Atualmente eu estou muito atuante politicamente, né? Mas eu também sou músico, tenho um grupo musical chamado Os De Paula, canto junto com meus irmãos. Somos em 3 irmãos no grupo, né? Mas irmãos são muitos, tá? São 9 irmãos. Uau. Mas no grupo nós somos em 3. E aí tô nessa empreitada, tô como pré-candidato a prefeito em Carapicuíba. E sou casado, enfim, vamos ver o que vai dar esse ano. É isso aí, cara. E fala um pouquinho sobre o seu lado artístico, né? Quanto tempo que você tem esse grupo? O grupo começou em 2010, mas eu cantava já antes com uns amigos, eu tinha um grupo de pagode com uns amigos meus da escola, assim. Mas não era nada sério, era mais de zoeira mesmo, né? E em 2005, a gente participou do DVD do meu pai, que foi na Teen Concert ali em Carapicuíba. E nós irmãos, né? Os 7 irmãos. Foi a primeira vez que eu subi no palco, real, assim, pra cantar. Tinha 70 mil pessoas ali. Caramba. Foi incrível. E a gente cantou junto com o meu pai. Depois dali, meu pai já tava com esse pensamento. Cara, vocês têm que cantar, vocês têm que fazer uma coisa juntos e tal. Só que não era nossa vontade, assim. Eu queria muito, na época, saber de futebol, né? Só queria saber de futebol. Eu jogava bola pelo São Paulo na época. E eu tava focado, você é jogador de futebol, você é jogador de futebol. E quando eu fiz 17 anos, em 2010, meu pai veio conversar com a gente, comigo, com o Levi, que é meu irmão mais velho, o Vini e a Ágata, que você já entrevistou aqui, inclusive. E aí, meu pai falou, pô, eu acho que seria muito bacana se vocês fizessem um grupo musical, familiar e tal. E aí, montou os De Paula. Foi a primeira formação, essa, nós 4. Então, desde lá, eu tive que fazer essa escolha entre a música e o futebol. Eu escolhi a música, graças a Deus. Não se arrependeu? Eu não me arrependi, não. Foi muito legal, assim, foi muito gostoso passar todo esse tempo com os meus irmãos. E ali, um ano antes da pandemia, 2019, eu fiz uma carreira solo ali, um projeto paralelo. Foi muito bacana, vale como experiência, né? Pra mim foi muito bom. Então não me arrependo. E desde lá, então, são 14 anos vivendo profissionalmente mesmo na música. Cara, e deixa eu te perguntar, Dudu, teve alguma influência do seu pai? Você via ele cantando e você gostava? Ou ele te incentivou muito? Ele te deu uma forçada quando você era pequeno? Você pode escolher o que você quer, mas toma aqui um microfone. Teve muito isso? Cara, eu acredito que sim. Intrinsecamente, sim. Só que vou contar uma coisa pra você, cara. Ele fica até enciumado quando eu conto. Eu aprendi a gostar de samba e de pagode por conta de um tio meu, que é o Marquinhos Sensação. Na época, eu nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo, na Cachoeirinha. Então, no quintal da minha avó, era aqueles quintais mesmo com 20 famílias e, né, era assim. Então, eu tinha um primo meu, que é primo meio tio, que ele colocava o disco de vinil do Sensação no quintal, quando tinha festa ou fim de semana. E aí eu ouvia Sensação. E aí foi o primeiro grupo que eu aprendi a cantar pagode.
E eu vi o Marquinhos cantando, cara, que bonito, né? Eu quero cantar igual esse cara. Então aprendi a cantar mesmo assim, ouvindo Sensação. Depois, é óbvio, dentro de casa, né? Eu fiz um show só, quando eu era muito pequeno, mas foi um show só que eu fui com o Negritude, que eles fizeram. Depois, em 2000, meu pai saiu do Negritude, né? Eu tava com 7 anos, Uhum. então eu comecei a acompanhar um pouco mais a carreira solo do meu pai. E aí, óbvio, aí a gente começa a pegar os trejeitos, né? O jeito de cantar. Aí em casa, no carro, ele cantava, ele, ó, filho, faz isso, ó, isso aqui ajuda, não sei o quê. Aí você vai pegando uns toquezinhos. Mas eu Top. aprendi a cantar e gostar de samba mesmo por causa do meu tio Marquinhos Sensação. Que legal, cara. E tá fazendo sucesso aí, né? Como que tá a sua agenda de shows? Cara, a gente tava numa batida bem intensa, assim, né? A gente tava fazendo uma média de 18, 20 shows no mês. Uau. Aí, a partir de abril, que foi quando a gente decidiu realmente encarar esse desafio político, eu conversei com os meus irmãos, né? Falei com a nossa agência, com o pessoal lá. Eu falei, ó, vou ter que dar um. Vamos cumprir a agenda que tem, mas vamos diminuir os shows aí, porque é isso que eu quero agora pra minha vida. Eu sempre gostei muito de política também. Uhum. Óbvio que acredito que isso sim, por muita influência do meu pai. Meu pai, mesmo antes de ser candidato a vereador em 2008, meu pai sempre foi ligado às questões raciais, sociais, né? E isso sempre foi passado para nós irmãos. Uhum. Então, desde pequeno, sempre fui um ativista social e racial, né? Ou no meu colégio, ou nas redes sociais, onde eu podia ser. Então, politicamente, eu já estava meio que fazendo parte mais do lado de fora, assim. Quando meu pai foi candidato em 2008, ele venceu a eleição de vereador em São Paulo. Eu já fazia um pouco mais parte. Eu ia, olhava como que era e tal. 2010 no Senado eu participei ativamente na campanha, né? Aí 2012 também a reeleição dele para vereador. 2014 ou 16 que ele veio como deputado, 14. 14, como deputado também já estava ali participando. E em 2018 entro na prefeitura de Osasco. Entrei na prefeitura de Osasco no governo Rogério Lins. Uhum. Também fiz parte da campanha da Renata naquela época, na mesma época ali, como deputada. Então ali eu opa. Moleque na escola já falava, né? Eu quero ser presidente do Brasil. Eu sonho em ser presidente do Brasil. E aí. Só que quando eu entrei lá na Secretaria de Planejamento em Osasco, eu tinha uma outra dimensão política, que era Uhum. aquela política externa mesmo, de que a gente vê na TV e tal. Não um executivo ali dentro, né? Você ser um servidor, você olhar os contratos, você olhar ou você fazer parte de criação de alguns projetos. Cara, isso abriu minha mente assim demais. E é um incentivo muito grande para eu poder ser candidato também, porque você sabe o que você pode fazer, né? Eu fiz parte ali, eu entendo, eu sei como funciona. E isso é uma experiência que ninguém vai poder tirar de mim, cara. Sim. Porque é muito incrível mesmo fazer parte, de ser um servidor e ter a oportunidade hoje de ser um pré-candidato a prefeito. Então, estou muito feliz com essa oportunidade também. E eu vejo que aqui na nossa região, os prefeitos que hoje estão, né? A gente vê Santana de Parnaíba, o Elvis, que foi duas Aham. vezes prefeito, tá vindo para sua reeleição, terceiro mandato, o Igor em Itapevi, o Rogério Lins, é uma renovação da política, né? São É. prefeitos assim, não tirando, não desmerecendo os outros, os anteriores, mas é uma nova geração com pensamento diferente, com ideias Uhum. diferentes. E eu tenho certeza que essa experiência que você teve em Osasco te capacitou e muito, né, para a questão de defender e de criar políticas públicas. Você vê o tanto que o Rogério trabalhou como Sim, sim. prefeito. Eu acho que é natural essa renovação, né? É importante para que. Porque hoje a gente. Acho que a partir de 2018, que a situação política no nosso país ficou um pouco tensa, Uhum. né? Até 2016, vai, do impeachment da Dilma ali, a coisa começou a ficar meio obscura, assim, né? A gente começou a ficar desacreditado da política. Muita gente realmente não foi às urnas para votar em 2018, ou foi um voto de protesto aqui ou ali. A partir daquele momento, eu acho que a gente ficou necessitado de renovação política. De ter novos quadros, de ter novas pessoas com novas ideias, gente que realmente tem interesse de fazer algo diferente. A gente via que aqueles políticos eram meio políticos de carreira mesmo, sabe? Passa do pai pro filho, do avô e não sei o quê. E que o interesse era somente um, que era enriquecer, Uhum. né? Ganhar dinheiro, ficar rico e pronto. Então, eu acho que a partir daquele momento,
principalmente a gente que foi sempre ligado à política, acredito que você também, a gente viu uma oportunidade de falar, opa, eu quero fazer algo diferente. Acho que chegou o momento. Muitas pessoas que tinham esse pensamento não conseguiram, porque ficaram realmente desacreditados, falaram, não quero mais saber de política, né? E é o nosso dever agora, principalmente a partir desse momento que a gente está assumindo essas posições, fazer com que essas pessoas voltem a acreditar na gente, né? Na política e nos políticos, que é muito difícil, tem sido difícil, mas eu acho que faz parte do plano, faz parte do projeto, a gente acreditar que, óbvio, né? É persistência, a gente tem que lutar, a gente tem que ter um grupo de pessoas que também acreditam na gente, no nosso sonho. Mas é importante que a gente também, quando chegar lá, e mesmo se a gente não ganhar essa eleição, a gente saber que faz parte do nosso papel convencer mais jovens, convencer as pessoas de que a política boa ainda existe, Uau, show né? de bola. É isso aí. Dudu, você falou a questão aí, já tem de formação política, atuou também na cidade de Osasco, teve o seu pai como um grande político na cidade de São Paulo, no estado, representando, sendo candidato ao Senado. Mas quando foi que você viu essa necessidade de se colocar à disposição em Carapicuíba como um pré-candidato? Eu vou contar como aconteceu, tá? Uhum. Óbvio, eu tinha um plano político já. Na minha cabeça, a gente cria, né, nossos planos, mas Deus sabe o que faz, então contra Deus a gente não consegue, não. Eu imaginava, eu tinha já um plano, então eu falava, pô, eu quero fazer sucesso na música. Depois que eu fizer sucesso na música, eu vou estar conhecido, vou conseguir andar pela cidade, as pessoas vão me reconhecer. Aí eu venho pra política, vai ser muito mais fácil. Aham. E teoricamente é mais fácil, porque foi assim o caminho que o meu pai trilhou. Então era o espelho que eu tinha, né? Então eu falava, pô, esse é o meu plano. Só que não aconteceu do jeito que eu queria. Eu estava na Secretaria de Planejamento. Não, já estava na Cultura, na Secretaria de Cultura, lá em Osasco. E aí meu pai me ligou. Era de tarde, assim. Meu pai, filho, tudo bem? Então, surgiu uma oportunidade aqui pra você vir candidato, aqui em Carapicuíba. Na hora eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo eu falei, nossa, o que que eu vou Que fazer? responsabilidade. Aí ele falou, cara, eu preciso da sua resposta pra já. Porque. Aí eu falei, tá, mas candidato ao quê, né? Porque se fosse vereador eu não ia aceitar. Uhum. Depois eu explico por que que eu não ia aceitar. Aí ele, não, é a prefeito. Aí me encheu os olhos, assim. Aham. Aí eu falei, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com a minha mãe primeiro também. A importância do apoio da É, família. falei, deixa eu conversar com a minha mãe e com a minha esposa. Liguei pra minha esposa, ela, de jeito nenhum. Não, não, e não sei o quê. Mas eu conversei com ela, depois ela foi entendendo, ela já sabia esse meu sonho. Uhum. Né? A minha mãe, na hora, minha mãe, eu sabia que você ia ser um político. Você Uhum. sempre foi, você gosta de falar e de não sei o quê. E aí liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero. Mas eu aceito isso se o senhor estiver do meu lado ali, preciso ter alguém Do que, né? apoio. Ele, não, vou estar o tempo inteiro, vou estar com você nessa campanha. Eu falei, não, então beleza, vamos nessa. Por que que eu não queria ser um pré-candidato a vereador? Eu acho a eleição de vereador a mais difícil que existe no mundo, né? Uhum. Pelo número de candidatos e pelo que ele representa. E aí não é a questão de curricular, do que você vai fazer, do efetivo que você faz. Mas o vereador, ele geralmente é aquele bairrista, né? É aquele que é o tio, é o primo, é o cara da minha rua, é o cara do bar, é o cara da escola, é o da farmácia, é o da padaria. Geralmente são essas pessoas que fazem a zeladoria do bairro ali ou da rua dele e que já são mais conhecidos. E quando você pega uma eleição como vereador, você destrincha muitos votos. Às vezes, dentro da própria família, tem dois vereadores ali, a família vai ter que se dividir e tal. E Aham. eu sabia, então, estrategicamente, eu sabia que ia ser muito difícil, né? Eu cresci em Carapicuíba, eu não nasci em Carapicuíba, mas eu cresci em Carapicuíba por conta do nosso instituto. Que esse ano, inclusive, completa 36 anos de Instituto Casa da Gente, né? Que é um projeto que meu pai faz ali, desde a época do Negritude, lá do comecinho. Então eu cresci ali, tenho familiares ali em Carapicuíba, mas eu não sou muito conhecido na cidade. Eu sou mais conhecido por ser filho do Netinho, Aham. né? Então eu sabia que ia ser muito difícil. Como majoritário, como prefeito, mesmo sendo difícil, porque a gente tem quadros importantes políticos na cidade, eu sabia que pela imagem do meu pai, pelo que a minha família representa ali em Carapicuíba, pelo histórico do meu pai com a cidade,
poderia ser um pouquinho mais fácil, Uhum. né? Não que seja fácil, mas é um pouquinho mais fácil. Então por isso que eu aceitei. Top. Cara, você falou um negócio muito importante, interessante. Nós que viemos de uma família, de uma carreira política, né? Uhum. Temos políticos na nossa família. Você acha que essa questão de você ser filho de quem pesa? As pessoas às vezes te reconhecem como, ele é o filho do Netinho, ou você já tem essa identidade de ser o Dudu? Ah, desde pequeno eu já tô um pouco acostumado, né? Sempre fui o filho do netinho. E aí eu acho que isso aconteceu com você, ou deve acontecer também. Você é filho do netinho, depois que você demonstra o que você é, a sua capacidade e o que você quer, você vira o Dudu. Uhum. Mas deixar de ser filho do netinho não vai deixar. Mas eu tenho muito orgulho do meu pai, cara, da história do meu pai, da trajetória. Todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar do meu pai, né? Do homem que ele é, do trabalhador, do família que ele é e do pai. Porque eu juro, eu sempre converso com a minha esposa e converso com ele também. Eu sou louco pra ser pai, ainda não sou pai, Aham. né? Mas eu falo pra ela, falo, cara, eu quero ser o pai que meu pai foi pra mim, né? Meu pai foi um excelente pai pra mim e pros meus irmãos. Eu sei que é um ser humano, também tem seus erros. É óbvio que a gente tem que, assim como o pai, como minha mãe também tem os erros dela, a gente tenta excluir os erros, né? Eu não quero Sim. cometer esses mesmos erros, mas os acertos com Seres certeza, humanos, que né? são maioria, Erramos. inclusive. Então, quero pegar a maioria, que são os acertos do meu pai, e ser um pai, ser um marido melhor também. Então, eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho. E ser chamado de filho do netinho, pra mim, é um orgulho, cara. Quando as pessoas falam, você é o filho do netinho, eu falo, pô, eu que sou filho do netinho. E as pessoas às vezes olham e falam, você é parecido e tal, você lembra o jeito de falar. Mas pra mim é super natural. Top, que legal. Cara, você falou sobre o Instituto lá, o Instituto 36 anos lá na É. cidade de Carapicuíba. Eu acompanhei também desde pequeno. Não tenho 36, né? Sou mais novo, mas sei da Você história tá do com quantos Instituto anos? 33. 33. 33. Mas sei de toda a história, acompanhamos em várias gestões, né? O trabalho lá do Instituto. Tem também a questão, o segmento cultural lá, o É. espaço muito legal. Você vendo, viu isso aí também, né, acontecendo e tal. Como que era para você ver esse início desse projeto e você, o seu pai, imaginava chegar onde chegou? Vou te falar que foi uma luta, tá? Continua sendo uma luta, assim. Antes o instituto era ali na igrejinha, Aham. ali em cima, depois que desceu, que o meu pai conseguiu o terreno ali pela Coab, né? A gente tem uma concessão ali, que é uma concessão de 100 anos. Então, meu pai construiu ali do zero, né? Com a luta, com uma luta árdua, inclusive. A gente não tem incentivo do governo ali para nada, eles não ajudam a gente em nada. A gente tem a Guilmar Cristina, que é a presidente lá, e a Cris está lá todo esse tempo, à frente, que é uma batalhadora, que é incrível, inclusive, e ajuda as mães, as crianças lá, né? A gente, ao longo desses 36 anos, foram mais de 15 mil famílias Caramba. que passaram por lá, que seus filhos, inclusive, estudaram. Outros, às vezes, mandam mensagem, né? Que falam, pô, eu tô aqui no Japão, tô morando aqui agora, tô trabalhando aqui, mas fiz parte do instituto. Outros viraram professor, outros, enfim, são várias profissões, que é o que a gente falou no começo, que é a oportunidade, né? O nosso povo, que é um povo mais periférico, ele necessita de oportunidades. E é isso que eu acho que o meu pai tentou fazer ao longo da vida dele, tanto no instituto, quanto no quadro Um Dia de Princesa que ele fez na TV, né? Uhum. Que é ir na comunidade, que é ajudar as meninas, que é ajudar a galera que realmente precisa. Então esse foi o papel do instituto. Eu acompanhei desde pequenininho ali, eu ia mais pra frequentar. Às vezes meu pai ia viajar fazer show, É. e aí eu ia com os meus irmãos e a gente ficava lá, né, no instituto, fazia parte das atividades com os outros alunos e tal. Então a gente vivia muito lá. Depois de muito tempo eu já não fui mais, eu fiquei mais na escola e tal, né? Quando eu fiz 19, 20 anos que eu fui mais ativo no instituto, que eu ajudava mais a Cris ali. Mas a questão de logística e de ajudar mesmo. Precisa de uniforme, precisa pintar o instituto, precisa não sei o quê. Eu era o faz tudo lá. Aham. Então Julius. eu era o que auxiliava lá no instituto, conseguia, através do meu network, por conta da escola. Então eu conhecia pô, o cara que tem loja de tinta, é um amigo meu.
conversava com ele e falava, cara, eu preciso pintar meu instituto lá. Ele, não, vamos lá, a gente ajuda. Legal. Ah, preciso de uniforme. Mano, ó, tem um amigo meu que lá faz uniforme. Mano, preciso das crianças precisam de uniforme. Então, eu era mais esse relações, assim, né? Aham. Então, foi uma luta muito difícil, porque teve um período recente, inclusive, que o pessoal queria tomar o nosso terreno lá, né? Então, inclusive por isso que o meu pai se candidatou a vereador na primeira eleição, que meu pai sabia que ia ser muito difícil. Ele falou, cara, eu preciso de ajuda política, porque a gente sabe que tem algumas coisas Articulação. que só dependem da política É. mesmo. Então, meu pai foi pra política pra gente tentar resguardar aquele patrimônio ali, que é um patrimônio da cidade, que é da população, né? Sim. E por enquanto a gente tá se mantendo Que lá. legal, show de bola. Cara, eu fico muito triste, né, em relação a algumas situações por conta de governos que entram, que saem, e aí acabar, eu não vou ajudar isso daqui porque é de fulano. Só que, na verdade, assim, o que acontece é que essa ajuda não é para o fulano, e sim para a população. Você viu aí, você falou aí em números, mais de 15 mil famílias sendo Uhum. atendidas, encontradas, tendo um apoio, né, social, educacional lá, e às vezes o governo entra, porque não está comigo, ou coisa e tal, eu não vou fazer. É. É uma mentalidade muito antiga, muito antiquado, de você não fazer, porque é pela população. Tem um caso lá do, não vou entrar em detalhes da ONG mas são de crianças especiais que não tem ajuda do governo municipal. É. Ela depende muito de outras ONGs fazer o trabalho social, depende muito do Estado e atende mais de 120 pessoas. Uhum. E não tem o apoio. Mas é aquilo que a gente falou, a renovação política, ela deve existir, é necessário que ela exista, mas é necessário também que a gente tenha cada vez mais políticos que tenham empatia. E essa empatia, ela acaba ultrapassando as barreiras negociáveis da política, né? A gente vê que isso é muito comum. Não só Uhum. em Carapicuíba, Sim. no Brasil inteiro, no mundo, inclusive, né? Você tá comigo, eu te ajudo. Se você não tiver comigo, irmão, come poeira aí. E esse é um problema, eu acho que de educação mesmo, de Cultura. cultura, da gente saber que, pô, eu vou ajudar, independente de quem for. Eu tenho muito isso, tenho mesmo, converso com todo mundo, assim, eu tenho, óbvio, minhas diretrizes políticas e Sim. meu ideal. Mas eu acho importante que a gente consiga. A minha meta, né? Eu converso sempre com o meu pessoal, a minha meta é fazer com que eu preciso ser o melhor prefeito da história de Carapicuíba. E para você ser o melhor prefeito da história de Carapicuíba, você tem que saber articular, você tem que saber conversar com todo Com mundo, todo mundo. independente de quem for, de qual partido for, né? Porque você precisa fazer um governo para a população, e é isso Sim. que eu quero fazer. E eu acho que existe a disputa política, né? O Aham. período de disputa. É. E não existe inimigos. Eu acho que são adversários. Você tem sua ideologia, o outro tem, os pré-candidatos a vereadores, cada um tem a sua ideologia, e aí é democrático. A população vai decidir quem vai ser, quem não vai ser, e depois disso passa essa disputa. E É, aí agora é o momento do quê? De gestão pública. eu acho que sim, em teoria sim, né? Em teoria sim. Mas também tem um outro lado, a gente não sabe como que é do outro lado, né? Eu nunca fui prefeito ainda. E querendo ou não, a gente sabe, né? É uma luta de poder. Sim. Ninguém quer perder. Porque, querendo ou não, você ser prefeito, né? Todo mundo sabe que você tem ali. Você manda no que for fazer. Eu Uhum. quero construir uma escola, eu quero fazer um hospital, eu quero não sei o quê. Você tem esse papel, você tem esse poder. E ninguém quer perder esse poder. Então, quando você vem para uma campanha política, né? O pessoal que está hoje no poder não quer perder. Então, às vezes, eles acabam ultrapassando alguns limites, né? Que hoje, nós que estamos nessa posição, a gente, a gente pensa, cara, eu não vou ultrapassar isso, porque, sei lá, foge da minha índole ou do meu caráter, enfim. Mas quem tá lá do outro lado que sabe o que quer ou por que quer fazer, né? O nosso papel nesse momento é fazer com que o povo acredite nessa renovação, de que nós somos pessoas boas, que querem fazer o bem, que querem realmente melhorar a cidade e, e deixar com que os outros falem ou queira nos prejudicar, enfim, acho que faz parte do jogo, Uhum. infelizmente. Infelizmente, mas faz. Infelizmente, né? É. Infelizmente.
Dudu, entrando agora no assunto da política, hoje você é filiado ao AGIR, É, Partido 36, aí da isso, causa do autista. isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa articulação, Uhum. porque, eu sou pré-candidato a prefeito. Você precisa montar um grupo também. Sim, Como que foi essa construção? doideira total. Muito, né? Mas eu quero que você fale essa experiência que você teve. Acredito que foi a primeira vez de montar um grupo com pré-candidatos a vereadores Aham. e vereadoras. Fala pra gente como que foi essa Cara, articulação e a construção. Cassundé, eu juro, foi muita doideira, porque eu não fiz parte ativamente disso, tá? Uhum. Quem cuidou, inclusive, foi meu pai, a Eliana Fernandes, que tá aqui com a gente, tá Grande amiga, sentadinha ali. parceira. A Eli, na época, o Magrão também estava com a gente. Quem mais que articulou? O Leandro, que é do Agir de Osasco, também ajudou a gente. Enfim, eles articularam a questão do partido, né, junto com o CEO do partido, Osmar Bria, com o Daniel Torinho, que é o presidente do partido. Porque o que aconteceu? Na época, bom, beleza, vamos ser candidatos, mas a gente não tem um partido. O que a gente vai fazer? A gente tentava correr daqui, tentava correr dali, não, esse aqui já tá com fulano, esse aqui já não sei o que, já se articulou. Tá, sobraram o quê? Sobraram 2 partidos. Não, vamos atrás. Conversaram lá com o Agir, deu certo. Falaram, não, legal, vamos fazer a candidatura do Dudu. Não, beleza, então vamos fazer. Eles tiveram, foi o quê? Ali, 24 horas, mais ou menos? 12 horas. Eles tiveram 12 horas para montar a chapa. Uau. Então, a Eli com a expertise dela política, o Magrão também com a expertise política dele, meu pai também. Eles se articularam ali, beleza, conseguimos. Aí criamos a chapa lá em 12 horas. Cara, foi muita loucura, assim. Foi muita loucura. Eu não tava na pele deles, mas eu imaginei, assim, porque geralmente você faz isso com muito mais tempo, né? Com Aham. meses de antecedência, Sim. né? Só que o Netinho, cara, não sei se você já sentou e conversou com meu Eu vou pai. te Já... mostrar uma foto que eu tenho com ele em Ah, 2012, é? quando ele era vereador em São Paulo. Cara, Vou te mostrar eu depois. juro, Carlos, né? Meu pai, quando põe uma coisa na cabeça, Ah. não tem quem tire, cara, não tem. Ele vai até o fim, ele, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E aí ele encontrou essas pessoas que ajudaram e aí deu certo. Que legal, que bacana. E depois desse período ainda continua, né? Porque como que é dentro do partido de vocês a questão da organização, de reuniões, você sempre tem que sentar com os candidatos. É, a Como que é gente, esse processo? a gente tem se organizado para poder ter o máximo de organização. Porque quando você cria uma chapa em 12 horas, as coisas tendem a trupicar um pouco. O partido não existia em Carapicuíba, Aham. praticamente, né? A gente teve que criar tudo do zero, ter uma sede nova que você foi lá visitar a Sim, gente. E tudo isso faz com que a gente se preocupe também com a organização. Então a Eliana, ela tem sido uma pessoa, eu falo pra ela que graças a Deus que ela apareceu na minha vida, né? Porque a gente sabe como política funciona. A gente sabe que política, ela é uma política de interesse e é natural que todo mundo tenha um interesse político, mas às vezes as pessoas vêm com interesse e maldade, né? uhum, Isso foi o que aconteceu, inclusive, né, nessa montagem com algumas pessoas que estavam com a gente que hoje não estão mais. Então, a Eli, ela foi essa pessoa incrível que conseguiu, que tá me auxiliando, tá me ajudando, me dá umas dicas, fala, ó, isso é importante, ó, faz isso, faz aquilo. Ela tem uma experiência política incrível, né? Ela é, inclusive, uma pré-candidata a vereadora da nossa chapa. Ela que articulou o partido, ela que ajudou a montar a chapa, ela que tem tomado a frente com a questão dos vereadores, junto com o meu pai. Então, sempre tem reunião, eu, ela, meu pai, pra gente organizar. Meu pai também toma conta dessa frente. uhum. Então, a gente tem montado esse time que tá pequeno e tá crescendo cada vez mais, né? Ele, Que cada legal. vez mais pessoas, o Esdras que tá aqui hoje, a Sheilinha também, são pessoas que vão chegando, né? Somando, né? E vão somando real, ó, quero fazer parte. Quero estar com vocês, acredito muito no Dudu, acredito no que vocês querem fazer. Então, isso é importante. Ainda mais se tratando do partido que a gente está. É um partido que também é novo, né? Uhum. O Agir 36 é um partido que muita gente não conhece, né? Era o antigo PTC e hoje é o Agir, o 36, Partido do Autista, que é uma causa muito legítima, uma causa que não só em Carapicuíba, mas no Brasil os autistas são esquecidos em todas as mazelas, tanto na saúde, na educação, na cultura, enfim, em todas as pastas. E é também
uma isso tem. Eu não sei se você tem reparado, mas as pessoas têm descoberto tardiamente que são autistas, Uhum. né? Então a gente tem visto um número muito grande de pessoas com a nossa idade, né, dos 30 a mais, que falam, pô, eu descobri recentemente que eu sou autista. Então, o partido ele tem essa linhagem, essa linguagem do autismo mesmo. Então a gente tem tomado essa frente para poder ser um representante, para Sim. poder fazer disso política, né? Porque a gente sabe que só através da política que a gente consegue mudar realmente as coisas na nossa cidade. Você até consegue fazer sozinho algumas coisas, mas é bem pontual. Uhum. Né? Pô, eu consigo doar a cesta básica aqui, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo, através dos meus contatos, um agendamento ali médico, eu consigo não sei o quê, mas politicamente a gente sabe que é a massa que a gente consegue atingir a massa e mudar realmente a vida das pessoas. Então isso foi uma das causas que inclusive fez a gente ficar com o partido, porque é legal quando você tem um partido com causa, quando você tem uma luta, Bandeira, né? é importante. Então eu agarrei de verdade, assim, falei, cara, a gente vai ficar com esse partido e nós vamos fazer a diferença na nossa cidade. Top. E é importante porque, assim, o autismo, ele tá em todas as áreas. Ele, Sim. é o que você falou, é na saúde, é na educação, é na mobilidade urbana. Então, é a questão da inclusão, de defender essa causa muito importante. Muitas vezes, não é só em Carapicuíba, mas nós que somos de Carapicuíba, a gente vê as dificuldades que um pai e uma mãe atípico, eles enfrentam Uhum. nas escolas, em questão de atendimento em postos de saúde, Sim. em questão de você ir. Nós temos um parque aquático em Carapicuíba, aonde não aceita. Não pode, não tem. E muitas vezes eu não falo que é culpa da atual administração, mas falta gente capacitada para que inclua essas crianças também para É, participar. não é culpa, mas é responsabilidade, Responsabilidade. né? A gente tem que ter, quando a gente assume essa posição É para de todos. resguardar a cidade, você tem que ser responsável por todos. Uhum. E a inclusão é isso, a inclusão é importante. O que acontece politicamente com a questão do autista? As pessoas confundem muito com a deficiência, falar pessoa com deficiência. E o autismo não é uma deficiência, né? Então, quando a gente acaba jogando tudo no mesmo bolo, vai dar problema, né? Exatamente. Você tem que tratar as coisas com empatia, você tem que olhar a causa e entender. É, a gente tem um grupo de mães atípicas, de pessoas que estão nos ajudando e que ficaram muito felizes com a vinda do partido para cá, né, com essa nossa pré-candidatura. Uhum. E aí a gente tem conversado com as pessoas, ouvindo as histórias, né? Uns têm dificuldade na saúde, outros na educação. E aí teve um caso específico que me pegou muito, que é um caso que é muito complicado também da gente julgar a situação, né, política também da cidade. Mas é um caso de se entender, de parar e, pô, vamos tentar arrumar isso. Com Exatamente. que forma? Ela tem 2 filhos, né? Os 2 são autistas. Só que o que acontecia? Hoje, a estrutura da Secretaria de Educação, ela, por obrigação, por lei, ela tem que mandar um transporte exclusivo para a pessoa com deficiência. Por isso que eu falei do mesmo balaio, que eles pegam tudo e jogam tudo no mesmo, né? E aí eles mandam esse transporte. Só que acontece, o filho dela, autista, ele não consegue ficar dentro da van com as outras crianças, porque ele fica assustado, ele grita, ele chora e etc. Então ele acaba não indo para a escola, Uhum. porque a mãe, ela tem que trabalhar. Ou ela leva o filho para a escola ou ela vai trabalhar, né? E aí o que a gente faz? Precisa entender o A caso. gente precisa entender esse caso e a gente precisa olhar com atenção, caso a caso. É difícil? Cara, nós somos hoje, né, pela estatística, não, mas a gente sabe que a nossa cidade beira ali os 600 mil habitantes. Uhum. Vamos olhar caso a caso? É importante. Porque a Sim. gente vai governar para os 600 mil É. habitantes. Então você tem que entender o caso, qual que é a situação. Pô, vamos mandar um transporte diferenciado, vamos diminuir o número de pessoas, de alunos dentro do transporte e dividir mais de um transporte para que fique menos. Será que ele se adapta com menos pessoas dentro da van? Como que vai ser? É entender caso a caso. E é muito complicado quando a gente trata de coisa assim sem empatia, sem realmente ter conhecimento de causa, né? Sim. Então, é isso. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Temos a bandeira principal, que é sobre
o autismo dentro do partido, Uhum. mas eu gostaria que você falasse, Dudu, também um pouquinho da sua andança na cidade, em ouvir a população. Como que você vê, como que você tem dialogado com a população e vê quais são as maiores dificuldades hoje que o povo de Carapicuíba tem enfrentado? A gente sabe que são aquelas dificuldades que é nacionalmente conhecida, né? Que é a saúde, educação e segurança. Uhum. Que é a maioria que o pessoal reclama bastante. Eu tenho um olhar muito social, né? Cultural, que eu acho que isso faz parte da minha vida. Então, eu quero encontrar pessoas, a gente tem já estudado, pessoas técnicas, eu quero fazer um governo técnico, real, tecnológico, fazer com que a cidade seja uma cidade inteligente, que eu acho muito importante. Eu vi isso em Osasco acontecer. Você é daqui da região e acredito que todo mundo que é da região viu o desenvolvimento que Osasco teve em 8 anos de governo. Sim. E acho isso muito possível na nossa cidade, mas muito possível. A nossa cidade só precisa de um olhar diferenciado, de juventude, novas ideias. Então, trazer tecnologia para a cidade é você saber que tudo é questão de planejamento. Não é só fazer, só criar, ter coisa daí. Não, você tem que planejar. Quando você tem uma cidade que é planejada, as coisas tendem a ser melhor, né? É isso que eu penso. Tem a dar certo, né? É Claro, o foco, é o objetivo. Igual é, você falou, eu tinha um objetivo. sim. Eu queria ser candidato, eu queria ser prefeito. E é Uhum, você mirar aquilo, é. né? E acreditar que é possível. E hoje, não mudando de assunto, mas politicamente na nossa cidade, é algo muito estranho ao meu ver. Eu acho que você vai até concordar comigo e o pessoal que está assistindo a gente também. A gente vive numa cidade hoje, por exemplo, que é majoritariamente a população negra. Nós nunca tivemos um prefeito negro na cidade. E aí eu falo disso, não é uma coisa, ai, lá vem ele falar de questão racial de novo, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, porque a gente tá falando de conhecimento de causa. Quando a gente tem empatia, quando a gente sabe o que acontece, eu sei o que acontece com a população negra na periferia, com a questão segurança, com a questão da polícia, com a questão da educação. Quando a gente pega uma educação onde a maioria da população negra vai para a escola pública e ela não consegue entrar numa universidade pública. Ela é obrigada a pagar uma universidade particular. Só que geralmente essa população não tem dinheiro para isso, porque ele precisa ajudar dentro de casa. A taxa de evasão escolar na nossa cidade é gigantesca. E a maioria são jovens negros, né? Na área da saúde, a população negra é a que mais sofre, porque ela não tem plano de saúde. Então ela vai para o hospital público. A maioria das vezes não consegue atendimento. Então ela tem que ir para as outras cidades. Ou ela vai para Barueri ou ela vai para Osasco. Né? Na área do trabalho, a população negra é a que menos tem um salário menor. É a que tem um salário menor. E os grandes cargos não estão com as pessoas negras. Né? A questão habitacional, a maioria da população negra é a que está ali na beira do córrego, a que está lá no ralo. Então eu sei disso. Eu sei. E quando você tem alguém representando isso, fica mais fácil. Hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores com 17 vereadores homens. Sim. Homens, a gente não tem uma mulher na Câmara dos Vereadores. Como que a mulher vai ser representada politicamente? Como que a mulher vai saber as causas ali, a questão da mulher num hospital, né? Nas clínicas hospitalares, a questão da escola. Como que a menininha que mora ali na periferia, ela vai olhar alguém e vai falar, pô, eu posso ser uma vereadora, eu posso ser uma prefeita. Ela não tem espelho, ela não se enxerga. E isso é representatividade. A, a, a política na nossa cidade ela tem que ser representativa. A gente precisa ter quadros ali de que os jovens, cara. E isso é igual na cultura, no futebol. Né? Por que todo molequinho, quando ele nasce, ele já quer ser jogador de futebol? Porque ele tem espelho, Uhum. né? Ele olha ali o melhor jogador do mundo. Ele fala, caramba, eu posso ser esse cara. Né? Eu posso jogar igual o Robinho, posso jogar igual o Ronaldinho, posso jogar igual o Neymar, eu posso jogar igual o Pelé. Você tem espelhos de pessoas negras ali olhando e falando, cara, eu posso ser esse cara. Né? Quando você vai pra música, a maioria dos artistas que saem da periferia são negros. Né? E aí, hoje a gente tem uma luta de classe que julga alguns movimentos culturais, como o funk, como o trap e o rap. Mas foi isso que deu ascensão social para muitos negros na periferia.
Que o moleque olha, na época do meu pai, todo mundo queria ser do pagode. Uhum. Cada esquina tinha um grupo de pagode, porque eles olhavam lá no Negritude Júnior, ali na Coab, meu Deus do céu, que surgiu de grupo na época em Carapicuíba, querendo ser um Negritude. E isso é espelho, isso faz com que as pessoas sonhem, mano. Sim. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas sonhem. E a política, ela também tem que ser assim, né? Então a gente tem que dar bons exemplos para que os moleques, aquele molequinho que tá crescendo hoje lá na periferia, olha e fala, cara, eu posso um dia ser pré-candidato a prefeito, por que não? É isso aí. E Né? ocupar cargos importantes. É isso, é isso. Então a representatividade ela tem que existir, tanto na Câmara, quanto na prefeitura, quanto nas outras casas, enfim, na política em si. A gente precisa de representatividade, é muito importante. Show de bola. Dudu, nós estamos caminhando para os momentos finais desse nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, de você falar um pouco sobre você, as pessoas te conhecer, o pessoal que nos acompanha, né, através Aham. do Jornal Cidade em Alerta. Foi muito bom esse bate-papo. Eu já te conhecia, mas não tinha essa afinidade da Aham. gente conversar, trocar ideia. Mas tenho certeza que foi no momento certo que aconteceu. Com certeza. E tenho certeza que daqui pode surgir várias parcerias, vários trabalhos. Eu sou muito também do social, participo de uma ONG lá na cidade, onde a gente trabalha dentro das favelas, Uhum. né? Um dos projetos lá muito bacana, eu quero até mandar um abraço para ele, o Adriane, que ele faz parte do projeto Raquetes para a Vida. Que legal. No Veloso, dentro da favela do Veloso, favela do 13, dentro de uma quadra abandonada pelo poder público, nós temos lá 110 crianças fazendo aula de tênis de Cara, terça que e da hora. quinta-feira. Então, assim, foi através de conversa, de parceria. Hoje ele está lá e faz esse trabalho social incrível, porque é o que você falou. Às vezes as pessoas se inspiram muito no futebol, mas acaba se decepcionando. Eu gosto de futebol, mas eu Aham. não sei jogar. É que eu acho que é um problema muito brasileiro isso, né? A gente falar, Uhum. quando a gente fala, vamos fomentar o esporte nos bairros, cria quadra de futebol. E não é isso. É muito mais. Não é o basquete, é o vôlei, é o tênis. Uhum. Não, o tênis, inclusive, que é um esporte elitizado, né? Que a raquete Exatamente. custa caro, a bolinha custa caro. A gente não tem quadras de tênis nas periferias. Sim. Então, cara, é um projeto muito incrível. Quero ir lá, quero Eu conhecer, vou te inclusive. levar lá para você Quero conhecer. muito. E, cara, é sensacional. 2 vezes por semana, de manhã e de tarde. E através do esporte, eu acho que é muito importante também que você leva para a criança a disciplina. É, demais. Então, cara, é sensacional. A gente vai ter muita coisa para conversar, para dialogar, para criar projetos juntos. Mas eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Poxa, eu quero muito agradecer a você, porque eu já tinha ouvido muito falar de você. Você é um cara nota 10, de verdade. Quero agradecer a você também que está assistindo, que você possa replicar essa nossa entrevista para as pessoas dentro de casa, para os amigos, enfim, para que as pessoas possam me conhecer melhor. Se você também quiser me conhecer melhor, você pode ir lá na sede do partido, que fica na Inocêncio Seráfico, número 1402, é a sede do Partido Agir, que é o nosso lá. Enfim, me siga nas redes sociais, @Dudu de Paulo Oficial também, que é muito importante para que a gente tenha sempre essa relação. E manda perguntas, enfim, tô sempre por lá. Cassundé, muito obrigado, irmão. Show de bola, Dudu. Um prazer te receber aqui. Sucesso na Obrigado. sua Pra nós, caminhada pra aí. nós. E é isso aí, pessoal. Vocês que nos acompanharam, se você gostou desse bate-papo, compartilhe. Siga, se você ainda não segue a gente na rede social, no YouTube, se inscreva no nosso canal. Terça e quinta, a partir das 19 horas, sempre um convidado especial para falar sobre políticas públicas, sobre comércio, sobre empreender aqui no nosso canal. Então é isso aí, eu agradeço a presença de todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. gente.